Bem-vindos ao História Universal. Passamos dos 30 episódios e hoje humildemente estamos pedindo sua inscrição, para seguir este projeto que está apenas começando e com sua ajuda será cósmico. Hoje a teoria do Big Bang e a possível origem do universo. Após a vinheta, venha conosco nesta viagem universal. O Big Bang, ou Grande Expansão, é a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado. Desde então tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua em expansão atualmente. A teoria é sustentada por explicações mais completas e precisas a partir de evidências científicas disponíveis e da observação. Medições detalhadas da taxa de expansão do universo colocam o Big Bang em cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, que é considerada a idade do universo. Teoria. A teoria do Big Bang depende de duas suposições principais: a universalidade das leis da física e o princípio cosmológico, que afirma que, em grandes escalas, o universo é homogêneo e isotrópico. Essas ideias foram inicialmente tomadas como postulados, mas hoje há esforços para testar cada uma delas. Por exemplo, a primeira hipótese foi testada por observações que mostram que o maior desvio possível da constante de estrutura fina em grande parte da idade do universo. Além disso, a relatividade geral passou por testes rigorosos na escala do sistema solar e das estrelas binárias. Se o universo em grande escala parece isotrópico visto da Terra, o princípio cosmológico pode ser derivado do princípio copernicano mais simples, que afirma que não há nenhum observador específico, ou especial, ou ponto de vantagem. Para este fim, o princípio cosmológico foi confirmado a um nível de 10⁻⁵ através de observações da radiação cósmica de fundo. O universo foi medido como sendo homogêneo nas maiores escalas no nível de 10%. Expansão do espaço. A relatividade geral descreve o espaço-tempo por uma métrica, que determina as distâncias que separam pontos próximos. Os pontos, que podem ser galáxias, estrelas ou outros objetos, são especificados usando um gráfico de coordenadas ou grade, que é estabelecido em todo o espaço-tempo. O princípio cosmológico implica que a métrica deve ser homogênea e isotrópica em grandes escalas, o que singularmente destaca a métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, métrica FLRW. Esta métrica contém um fator de escala, que descreve como o tamanho do universo muda com o tempo. Isto permite uma escolha conveniente de um sistema de coordenadas a ser feito, chamado coordenadas comóveis. Neste sistema de coordenadas, a grade se expande junto com o universo, e os objetos que estão se movendo apenas por causa da expansão do universo permanecem em pontos fixos na grade. Enquanto a distância coordenada, distância comóvel, deles permanece constante, a distância física entre dois pontos semelhantes cresce proporcionalmente com o fator de escala do universo. O Big Bang não é uma explosão de matéria se movendo para fora para preencher um universo vazio. Em vez disso, o espaço em si se expande com o tempo em todos os lugares e aumenta a distância física entre dois pontos comóveis. Em outras palavras, o Big Bang não é uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço. Como a métrica FLRW assume uma distribuição uniforme de massa e energia, ela se aplica ao nosso universo somente em grandes escalas. Concentrações locais de matéria, como a nossa galáxia, estão ligadas gravitacionalmente, como tal, não experimentam a expansão em grande escala do espaço. Horizontes. Uma característica importante do espaço-tempo do Big Bang é a presença de horizontes. Uma vez que o universo tem uma idade finita e a luz viaja a uma velocidade finita, pode haver eventos no passado cuja luz não teve tempo de trazer até nós. Isto coloca um limite ou um horizonte passado sobre os objetos mais distantes que podem ser observados pelos humanos. Por outro lado, como o espaço está se expandindo e os objetos mais distantes se afastam cada vez mais rapidamente, a luz emitida por nós hoje pode nunca alcançar objetos muito distantes. Isso define um horizonte futuro, que limita os eventos no futuro que poderemos influenciar. A presença de qualquer tipo de horizonte depende dos detalhes da métrica FLRW que descreve o nosso universo.
Nossa compreensão do universo até tempos muito primitivos sugere que há um horizonte do passado, embora na prática nossa visão também esteja limitada pela opacidade do universo nos primeiros tempos. Assim, nossa visão não pode prolongar-se mais para trás no tempo, embora o horizonte recue no espaço. Se a expansão do universo continuar a acelerar, há também um horizonte futuro. Cronologia. Singularidade. Uma extrapolação da expansão do universo no passado, usando a relatividade geral, produz uma densidade e uma temperatura infinitas em um tempo finito. Esta singularidade indica que a relatividade geral não é uma descrição adequada das leis da física neste regime. Quão próximos os modelos baseados apenas na relatividade geral podem ser usados para extrapolar em direção à singularidade ainda é algo que está em debate, certamente não mais próximos do que o final da era Planck. Esta singularidade primordial é por si só chamada de o Big Bang, mas o termo também pode se referir a uma fase mais genérica, mais quente e densa do universo. Em ambos os casos, o Big Bang, enquanto evento, também é coloquialmente referido como o nascimento do nosso universo, uma vez que representa o ponto da história onde o universo entrou em um regime onde as leis da física passaram a funcionar da maneira como nós as entendemos, especificamente a relatividade geral e o modelo padrão da física de partículas. Inflação e bariogênese. As primeiras fases do Big Bang estão sujeitas a muita especulação. Nos modelos mais comuns, o universo foi preenchido de forma homogênea e isotrópica com uma densidade de energia muito alta e grandes temperaturas e pressões, sendo que expandiu e arrefeceu muito rapidamente. Uma transição de fase causou uma inflação cósmica, durante a qual o universo cresceu exponencialmente, quando as flutuações de densidade de tempo, que ocorreram devido ao princípio da incerteza, foram amplificadas nas sementes que mais tarde formariam a estrutura em larga escala do universo. Depois que a inflação parou, o reaquecimento ocorreu até que o universo obtivesse as temperaturas requeridas para a produção de um plasma de quarks e gluons, assim como de todas as outras partículas elementares. As temperaturas eram tão elevadas que os movimentos aleatórios de partículas estavam a velocidades relativistas e os pares de partícula-antipartícula de todos os tipos estavam sendo continuamente criados e destruídos em colisões. Em algum momento, uma reação desconhecida chamada bariogênese violou a conservação do número bariônico, levando a um excesso muito pequeno de quarks e leptões sobre antiquarks e antileptos, da ordem de 1 em 30 milhões. Isto resultou na predominância da matéria sobre a antimatéria no universo presente. Resfriamento. O universo continuou a diminuir em densidade e temperatura, sendo que a energia típica de cada partícula estava diminuindo. As transições de fase de quebra de simetria colocaram as forças fundamentais da física e os parâmetros das partículas elementares em sua forma atual. Após cerca de 10 elevado a menos 11 segundos, a imagem torna-se menos especulativa, uma vez que as energias das partículas caem para valores que podem ser atingidos em aceleradores de partículas. Em cerca de 10 elevado a menos 6 segundos, quarks e gluons combinam-se para formar bárions, como prótons e nêutrons. O pequeno excesso de quarks sobre antiquarks levou a um pequeno excesso de bárions sobre antibárions. A temperatura agora não era alta o suficiente para criar novos pares de prótons-antiprotões, similarmente aos nêutrons-antineutrons. Assim, uma aniquilação em massa imediatamente seguiu-se, deixando apenas 1 em 1010 dos prótons e nêutrons originais e nenhuma de suas antipartículas. Um processo similar ocorreu em cerca de 1 segundo para elétrons e pósitrons. Após essas aniquilações, os prótons, nêutrons e elétrons restantes não se moviam relativisticamente e a densidade de energia do universo era dominada por fótons, com uma contribuição menor de neutrinos. A poucos minutos da expansão, quando a temperatura era de cerca de 1 milhão, de kelvins e a densidade era aproximadamente a do ar, os nêutrons combinados com prótons para formar o universo do deutério e núcleos de hélio em um processo chamado nucleossíntese primordial. A maioria dos prótons permaneceram não combinados como núcleos de hidrogênio. À medida que o universo se esfriava, a densidade de energia de massa restante da matéria chegou a dominar gravitacionalmente a da radiação de fótons. Após cerca de 379 mil anos, os elétrons e núcleos combinaram-se em átomos, principalmente de hidrogênio, daí a radiação dissociada da matéria e continuada através do espaço em grande parte desimpedida. Esta relíquia de radiação é conhecida como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A química da vida pode ter começado logo após o Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás,
durante uma época habitável quando o universo tinha entre 10 e 17 milhões de anos de idade. Formação de estruturas. Durante um longo período de tempo, as regiões um pouco mais densas da matéria quase uniformemente distribuída atraíram gravitacionalmente a matéria vizinha, e assim, cresceram ainda mais densas, formando nuvens de gás, estrelas, galáxias e outras estruturas astronômicas observáveis atualmente. Os detalhes desse processo dependem da quantidade e do tipo de matéria no universo. Os 4 tipos possíveis de matéria são conhecidos como matéria escura fria, matéria escura morna, matéria escura quente e matéria barônica. Aceleração cósmica. Evidências independentes de supernovas tipo Ia e da radiação cósmica de fundo em micro-ondas implicam que o universo atual é dominado por uma misteriosa forma de energia conhecida como energia escura, que aparentemente permeia todo o espaço. As observações sugerem que 73% da densidade energética total do universo de hoje está nesta forma. Quando o universo era muito jovem, provavelmente era infundido com energia escura, mas com menos espaço a gravidade predominou e foi freando lentamente a expansão. Mas, eventualmente, depois de vários bilhões de anos de expansão, a crescente abundância de energia escura fez a expansão do universo lentamente começar a acelerar. A energia escura em sua formulação mais simples toma a forma do termo constante cosmológico nas equações de campo de Einstein da relatividade geral, mas sua composição e mecanismo são desconhecidos e, em geral, os detalhes de sua equação de estado e relação com o modelo padrão de física de partículas continuam a ser investigados, tanto através da observação quanto teoricamente. Evidências observáveis. As evidências observacionais mais antigas e diretas que embasam a validade da teoria é a expansão do universo de acordo com a lei de Hubble, como indicado pelos desvios para o vermelho das galáxias, a descoberta e medição da radiação cósmica de fundo em micro-ondas e as abundâncias relativas de elementos leves produzidos na nucleossíntese do Big Bang. Evidências mais recentes incluem observações sobre a formação e evolução de galáxias e a distribuição de estruturas cósmicas de grande escala. Estes são algumas vezes chamados de 4 pilares da teoria do Big Bang. Modelos modernos precisos do Big Bang apelam para vários fenômenos físicos exóticos que não foram observados em experimentos de laboratório ou incorporados no modelo padrão de física de partículas. Dentre essas características, a matéria escura está atualmente sujeita às investigações laboratoriais mais ativas. A energia escura também é uma área de intenso interesse para os cientistas, mas não está claro se a detecção direta de energia escura será possível um dia. A inflação cósmica e a bariogênese continuam a ser as características mais especulativas dos atuais modelos do Big Bang. Explicações viáveis e quantitativas para tais fenômenos ainda estão sendo buscadas. Estes são problemas não resolvidos na física. Existia um universo antes do Big Bang. Novas evidências dizem que sim. De acordo com o ganhador do Prêmio Nobel em Física, Sir Roger Penrose, que completou 89 anos, a partir de sua pesquisa da vida toda sobre buracos negros, ele encontrou alguns pontos que chamou de pontos de Hawking, mais ou menos 8 vezes o tamanho da Lua, em que se evapora um tipo de radiação, e com esses pontos que se expandem e comprimem, são sinais de buracos negros anteriores, de outros universos. Realmente é uma teoria complexa e de difícil entendimento. Porém, a pessoa que está colocando isso tem mais que base para falar. No próximo episódio, a teoria do multiverso. Neste exato momento você pode estar assistindo este documentário, e em outro universo estar em outro lugar realizando outra tarefa, mas espero todas suas versões em nosso próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.